Amém, queridos. Vamos para um momento da palavra agora, né? Último bloco do nosso programa. Sempre tem acontecido assim toda segunda-feira. E hoje eu queria meditar com você no Salmo 73, né? Com essa pergunta que eu fiz aí durante o programa. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito em ser justo, né? Tem algum proveito em ser justo? Aí isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Você acha que vale a pena? Asaf passou por esse questionamento. Por que o justo sofre enquanto os ímpios parecem prosperar? Então o Salmo 73 fala sobre isso. Esse Asaf, a gente sabe, era um levita que atuava como um músico, um dos líderes dos cultos no santuário durante o reinado de Davi. Então, queridos, o que é que a gente entende? Era um cara que estava trabalhando, servindo no santuário de Deus, um homem que servia a Deus, né? E ele começou a fazer esse questionamento. Por que, sendo Deus justo, permite que o ímpio prospere e o justo sofra e seja afligido, né? Ele passa aqui nesse momento da vida dele, um drama na sua fé, né? E ainda hoje perguntamos por que homens cheios do Espírito Santo, né, sofrem, né? E homens perversos estão no trono, estão no poder. Esse questionamento passa pela nossa cabeça, né? Asaf, nesse Salmo 73, ele expressa o seu conflito a respeito dessas questões que até hoje atormentam muitos servos de Deus, porque o ímpio prospera e o justo é castigado, né? E ele tem essa dúvida no seu coração. Em um momento da sua vida, eu fico pensando, Asaf, ele olha ali como filho pródigo pela janela da vida, né? E olha, rapaz, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Estou aqui servindo ao Senhor, estou aqui buscando a Deus, estou aqui dando o meu melhor, mas quando eu olho para a realidade do mundo, da vida, parece que as pessoas más, ímpias, elas prosperam, né? Elas vivem bem e eu estou aqui sofrendo. Essa foi a crise na fé de Asaf. O verso 1 diz aí, queridos, do Salmo 73, diz assim, olha, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então a gente entende que os problemas de Asaf não eram com as pessoas. Ele olhava para as pessoas, não entendia aquela situação, ele servindo a Deus, sofrendo, e as pessoas ali ímpias, sem servir a Deus, prosperando. Então os problemas de Asaf são com Deus. Ele está declarando no verso 1 que Deus é bom, Deus é. Então a gente entende aqui que ele não é um agnóstico, ele não é um ateu, né? Ele está certo, dizendo, olha, esse Deus aí, o qual eu presto culto, é um Deus bom. Além disso, ele sabe que o Senhor fez uma aliança com Israel, porque ele está dizendo, Deus é bom para com Israel. Ele está entendendo tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com a sua geração, com o seu povo, né? Ele entende que Deus prometia bênçãos, caso o povo lhe obedecesse. E o que traz essa dúvida ao coração de Asaf é justamente essa. Como é que um Deus bom, como é que um Deus da aliança, um Deus que derramou bênçãos sobre o seu povo, né? Agora começa a fazer isso aqui, a deixar o justo desamparado, né? E o ímpio prosperando. Então justamente foi isso o problema de Asaf. Se o Senhor era bom e cumpria as promessas que havia na aliança, então por que seu povo sofria? Porque os perversos prosperavam. Então esse primeiro versículo marca tanto o início quanto o final da sua reflexão no Salmo 73, porque ele afirma, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então indicando que o Salmo ele faz uma volta completa e termina no verso 1. Então, queridos, a crise de Asaf começa a partir do verso 2. Asaf ele abre o coração para compartilhar a crise que vivenciou, né, que quase o fez cair, né?
quase ele se desviou da fé, porque ele diz aí no verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele invejou as pessoas. Ele invejou as pessoas. Mesmo Asaf sendo um conhecedor da verdade, em um momento da vida, como a gente passa por isso também, ele deu vazão à dúvida. Sabe, às vezes a gente está questionando a bondade de Deus. E quando a gente duvida da bondade de Deus, queridos, a gente enfrenta batalha na nossa alma. Asaf passou por isso. A pergunta de Asaf foi a que às vezes a gente faz a Deus: olha, eu trabalho tanto, eu sofro para pagar as minhas contas em dia, enquanto o meu vizinho, o meu amigo ímpio, de uma tacada só, consegue resolver o seu problema financeiro. Era como se Asaf dizendo: olha, eu trabalho tanto, eu sirvo a Deus na igreja, eu vivo orando, eu vivo lendo a palavra de Deus, e quando eu vou comprar as coisas, eu divido, compro uma casa, eu divido em 30 anos. Vou comprar um carro, eu divido em 5 anos. Então ele não entendia isso. E o cara que estava ali, o ímpio, que não levava Deus a sério, em uma só tacada ele pagava tudo à vista. Asaf olhou pela porta da tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E Charles Spurgeon, o grande pregador, batista, ele disse assim: olha, já é lamentável que um herdeiro do céu tenha de confessar que tinha inveja, mas pior ainda é ele ter inveja dos soberbos, não porque são arrogantes, mas porque são ricos, fortes, populares e aparentemente felizes. Asaf parece estar vivendo aquela crise das redes sociais que a gente vive hoje, de olhar, de ver a vida das pessoas e achar que aquela é a vida perfeita, que aquelas pessoas não têm problema, e a gente começa a fazer essa avaliação. Asaf está aqui avaliando, queridos, a vida do povo pelas coisas externas. E quando ele olhou pelas coisas externas, ele viu que estava em desvantagem com os perversos. O verso 13, ele começou a olhar a vida com um egoísmo e sentiu-se injustiçado. Olha o que diz aí: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Asaf só via as coisas do presente, mas se esquecia das coisas do futuro. Por isso, seus pés quase resvalaram. Ao ponderar sobre os mistérios da vida, devemos nos apegar àquilo que sabemos com certeza. E quando estivermos em trevas, jamais duvidar daquilo que Deus nos ensinou na luz. Então ele olha, para as pessoas, invejou elas. Aí o verso 4 diz, e 5 também, que ele olhou também ele olhou as pessoas, sentiu inveja. Ele olhou para a saúde física e emocional dos ímpios, em contraste com as aflições dos outros homens, diz o verso 4 e 5. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Asaf, como eu falei das redes sociais, que a gente olha para as pessoas, a gente fica olhando, desejando ter aquela vida, que isso é um pecado. A gente tem que olhar para a nossa vida e saber que Deus está cuidando da nossa vida, que Deus está dando o melhor, que Deus está provendo todas as coisas. Então Asaf se esqueceu que as aparências enganam, e a gente precisa lembrar disso. À primeira vista, o que é que estava acontecendo na vida de Asaf, que acontece na nossa vida? Os perversos nunca ficam doentes, são imunes aos problemas que com frequência afligem os outros. Diz o verso 4 e 5, para eles não há preocupações, parece que eles não têm preocupações. Ele diz aí no verso 4, o seu corpo é forte e sadio, parece que eles não malham, não fazem nada, não se preocupam com o corpo, mas parece que estão bem, não precisam de nada. O verso 5 diz, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Do ponto de vista de Asaf, os ímpios estavam feitos na vida. Tinham saúde, não enfrentavam lutas, nem na vida, nem na morte. Usavam seu orgulho como se fossem joias. Ele olhou para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Olha o que diz do verso 6 a 10. Olha, por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto.
Os olhos saltam-lhes de tanta gordura e do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Então, queridos, os ímpios estavam se orgulhando de suas riquezas, de suas posições sociais, usavam aí, como diz no verso 6, o seu orgulho como se fosse uma joia, empregavam a violência para obter as suas riquezas e vestiam essa violência como se fosse um traje fino, diz aí o verso 6, parte B, a violência os envolve como manto. Os ímpios vivem em farras internas, como diz o verso 7, sua vaidade os impulsiona a querer submeter o universo à sua valentia. O verso 8 diz que os ímpios desandam a boca para falar impropérios contra o próximo e a sua conversa é cínica e presunçosa. Eles desandam a boca para falar contra Deus e não têm limites na sua insolência. Eles desandam a boca para falar contra Deus, diz o verso 9. E a gente começa a entender que Asaf, ele não entende o que acontece ao seu redor. Ele começa a descrever o que tem acontecido com homens maus, pessoas maus, que eles estão ali prosperando, eles têm saúde, eles não têm preocupações, né? Eles estão ali ganhando a vida com violência, tirando de pessoas, eles zombam, eles falam, eles abrem a boca para falar contra os céus, né? Mas o pior e o mais triste é o que ele diz aí no verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Mais triste é que muitos do povo de Deus parecem não ter qualquer consciência e seguem esse péssimo exemplo e desfrutam a amizade dos ímpios. É o que ele diz, o seu povo se volta para eles, olha o que está dizendo, os tem por fonte, uma fonte que eles bebem, sabe? É o que acontece hoje, queridos. Muitas pessoas, filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, que muitas vezes estão seguindo péssimos exemplos nas redes sociais, né? E são pessoas também que desfrutam das amizades dos ímpios, dos maus. Eu pergunto para você, no momento de angústia, no momento de luta, você tem uma pessoa de Deus que você liga e ela tem uma palavra de oração para a sua vida? Quem são os seus amigos, seus verdadeiros amigos? Agora, se você passar por uma luta, por uma dificuldade, para quem você liga? Hoje as pessoas estão aí atrás dos blogueiros, dos terapeutas, até professores de academia hoje estão incentivando as pessoas. Mas, queridos, não valorizamos pessoas de Deus. Não valorizamos os nossos líderes, não valorizamos os irmãos da igreja, não valorizamos os nossos pastores. Muitas vezes estamos bebendo como esse povo aqui, que Asaf relata. Estamos bebendo em fontes que não são seguras, fontes que não são limpas, que são sujas. E muitas vezes esse conteúdo tem penetrado no nosso coração. Com base nas evidências que vê ao seu redor, Asaf ele chega à conclusão equivocada, né? Como disse aí no verso 13, de que perdeu tempo. Ele olha para toda essa situação, queridos, que ele relata aí do verso 6 a 10, né? Dizendo aí que quase revalou seus pés, faltou pouco para se desviar os seus passos, ele invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, então ele começa a ficar em conflito e dizer, olha, eu perdi meu tempo, como ele diz aí no verso 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Muitas vezes passamos por isso, dizendo, olha, eu estou perdendo meu tempo servindo na igreja, eu estou perdendo meu tempo servindo ao Senhor, trabalhando na obra de Deus. Não é isso que acontece, essa crise que Asaf passou também é a nossa crise. Mas se Asaf havia lido o livro de Jó, ele não compreendeu sua mensagem. E você também, porque a gente precisa entender, em nome de Jesus, que não servimos a Deus em função do que ganhamos com isso,
mas sim porque Ele é digno de nossa adoração e serviço, independentemente daquilo que Ele permita acontecer em nossa vida. Satanás tem uma concepção comercial da vida de fé e nos incentiva a servir a Deus visando os benefícios que poderemos obter. E Asaf quase comprou essa ideia. Quase que ele cai nessa, de querer alguma coisa em troca, de colocar a adoração e o serviço em uma barganha. Eu vou servir, eu vou adorar, mas eu preciso receber. Mas há uma mudança na vida desse homem. Diz o verso 17 que ele, ao entrar no santuário de Deus, diz aí, ele descobriu qual seria o fim deles. Houve uma mudança quando Asaf saiu da porta da tentação e entrou na casa de Deus. E quando diz entrou no santuário de Deus, entrou na casa de Deus, queridos, naquela época, no Antigo Testamento, o santuário era o lugar da presença de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Ele entrou na presença de Deus e ali seus olhos foram abertos, sua mente foi iluminada e o discernimento raiou em sua vida. Então, o que acontece com esse homem? Para haver essa libertação em sua vida, ele deixou de lado o egoísmo, para olhar para a vida com os olhos de Deus. Olha o que diz o verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. O verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Então a transformação do ponto de vista de Asaf teve seu início quando ele refreou sua língua. Porque está dizendo aí, olha, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Então ele refreou a língua. Ele viu toda aquela situação e não saiu dentro da igreja, por exemplo, falando, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo aqui, eu vou sair da igreja, olha, eu vou embora. Não, ele refreou a língua. Ele pensou, orou, sondou seu coração, mas ele refreou a sua língua. Ele ainda não tinha nenhuma resposta clara para o seu dilema, mas já estava liberto de seu egoísmo, né? Porque às vezes é o egoísmo, né? Porque a gente quer receber, porque a gente quer ser abençoado, porque a gente quer céu na terra, né? A gente se dá um de coitadinho, sabe? Mas ele começou a fazer uma avaliação da vida pela perspectiva de Deus. Então ele entrou na casa de Deus para olhar a vida como Deus a vê. Olha o que diz o verso 17 a 20. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E como são destruídos no instante? São totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf viu seu conflito começar a se dissipar quando ele deixou de ser o juiz de Deus para ser um adorador. Ou seja, ele deixou de julgar a Deus para adorá-lo. Muitas vezes a gente pensa que Deus é um problema na nossa vida. Sabia, gente? Asaf estava pensando isso aqui, viu? Que Deus era um problema na vida dele. Às vezes a gente pensa isso. A gente pensa que Deus é um problema com o qual devemos lidar, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus está querendo atrapalhar os nossos sonhos, atrapalhar a nossa vontade, né? E a gente começa a pensar isso. Aqui, nesse verso 17, começa a ter uma mudança na vida de Asaf. Ele entende que Deus é um Senhor transbordante de graça, que devemos amar e adorar. Ir à casa de Deus foi o começo da sua libertação e da sua cura. Por isso a importância, queridos, de ir à casa de Deus, de ir à igreja. Às vezes a gente diz assim, em casa eu vou adorar o Senhor, em casa eu falo com Deus, mas muitas vezes a gente é preguiçoso. Se a gente não está indo para a igreja, como é que a gente vai fazer isso em casa? É na casa de Deus, sabe, que a gente cura as nossas feridas.
as feridas da alma. E quando vamos à casa de Deus, encontramos Deus e Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Quando vamos à casa de Deus, encontramos outros irmãos que chegaram antes de nós que podem nos ajudar. Outras pessoas semelhantes a nós descobriram que em Deus há abrigo e buscam ao Senhor. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, os maiores, estão encontrando em Deus resposta. E isso nos cura. Pessoas de Deus. Não os ímpios, não esse povo que Asaf estava olhando. Ele entendeu que na casa de Deus tem pessoas, homens e mulheres de Deus que podem ajudar ele. Asaf é categórico. Até que entrei na casa de Deus e atinei com o fim deles. Muitas vezes a gente acha que Deus vai colocar uma amnésia no nosso coração e vai esquecer o problema. Mas a gente entende aqui que cristianismo não é só sentimento, viu, gente? É entendimento também. Tem um livro maravilhoso de John Stott que diz: crer também é pensar. Não é esquecer o problema, é receber entendimento. Até que entrei na casa de Deus e atinei com o fim dele. O cristianismo, ele não é ópio, anestésico ou narcótico. E hoje as pessoas buscam resposta na bebida, nas drogas, nas seitas, nas psicologias de autoajuda. Mas aqui Deus abre o entendimento de Asaf para compreender as coisas. Porque ele só olhava para a prosperidade dos ímpios, mas não para o fim destes. Porque a sua visão nesse momento estava sendo parcial e defeituosa. Então o ponto de vista de Asaf sobre o problema mudou quando considerou não as circunstâncias ao seu redor. Não foi isso, mas o destino adiante dele. Pois ele percebeu que aquilo que observou na vida dos ímpios, que estavam prosperando, não era uma imagem verdadeira, era aparência, era simulação. Asaf sentiu que a dificuldade estava no seu ambiente, mas no santuário, na casa do Senhor, na presença de Deus, a vida do salmista foi mudada de si próprio para Deus. Foi a mudança de foco, queridos, que possibilitou uma revelação surpreendente. Que mesmo na sua pobreza e opressão, ele possuía a única coisa no mundo digna de valor: a presença de Deus em sua vida. Verso 23. No entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Estar com Deus, ter sua orientação e conselho e ser o herdeiro das suas promessas. Diz o verso 24: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Isso é um tesouro. Um tesouro que, em comparação com as posses das pessoas do mundo, é de maior valor. Então a prosperidade dos ímpios era um sonho, a presença de Deus era uma realidade. E Asaf tem dois novos entendimentos. O primeiro, ele tem um novo entendimento acerca dos ímpios. Ele entende que os ímpios têm uma aparente segurança, prosperam, tornam-se opulentos e famosos, mas e o fim deles? Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora. E por isso, sentir inveja deles é uma insensatez, visto que a destruição deles virá repentinamente, como diz o verso 19. Como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Então o primeiro entendimento foi sobre ele e o segundo entendimento acerca de Deus. Asaf, o verso 13, chegou a questionar Deus. Pensou que Deus era injusto. Ele estava questionando o próprio caráter de Deus, mas agora isso é corrigido. E Asaf, no verso 18, olha para o poder de Deus, reconhecendo que não há nada fora do controle do Senhor. Na verdade, ele entendeu que Deus controla e governa tudo, e todas as coisas estão em suas mãos. Mas Asaf também olhou para si com honestidade. Quando Asaf entrou na casa de Deus, no santuário, na presença de Deus, ele descobriu que o seu verdadeiro problema não era os ímpios. Não era Deus, mas ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas seus sentimentos. Pois a inveja e o ressentimento haviam cegado seus olhos. Se você puder comparar nesse texto os versos 13 e 14 com os versículos agora 21 e 22,
né? Que ele vai dizer aí, olha, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Que conceito completamente diferente de si mesmo. E tudo isso é resultado de ter sido corrigido o seu pensamento. Asaf faz um autoexame profundo, completo, sabe, da sua vida. Ele não culpa as circunstâncias, ele não culpa as pessoas, ele não culpa Deus, ele culpa ele mesmo. E olha, como somos rasos para examinarmos a nós mesmos. Somos tolerantes com os nossos próprios pecados. E muitas vezes queremos cura superficial das nossas próprias feridas. Há muita pouca tristeza pelo pecado hoje. E há muita pouca evidência do verdadeiro arrependimento em nós e entre nós. Meus irmãos, o maior problema de Asaf era o seu próprio ego. Pois quando o ego, ele assume o controle sobre nós, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. Ou seja, passamos a ser governados por emoções e sentimentos e não pelo nosso entendimento. Mas ele abriu os olhos da fé para entender o que é a graça de Deus em sua vida. Foi isso que ele fez, ele diz aí no verso 23 a 26, no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E que poderia eu querer na terra além de ti, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf descobriu a graça salvadora de Deus. Verso 23, todavia eu estou sempre contigo. Ele estava quase caindo quando de repente Deus abriu os olhos da fé. O homem estava cativo e morto, mas Deus estava sendo rico em misericórdia. E essa aqui me faz lembrar do filho pródigo. Estava na lama, mas ele voltou para o pai e o pai o recebeu. A ovelha estava perdida, mas o pastor a encontrou. E por fim, Deus nos salvou apesar de quem somos. E ele diz no verso 23, tu me seguras pela minha mão direita. Quando Asaf estava quase resvalando os pés, Deus o puxou do buraco e o impediu de cair na lama. Quantas vezes Deus tem nos impedido de cair? O salmista testemunhou, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Eu quero dizer para você que Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta. Quando caímos. Então, queridos, Asaf descobriu a graça sustentadora de Deus. Verso 24, ele diz, né? Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf agora fala da perseverança dos santos, o Deus que nos salva, nos livra, nos restaura, queridos. Olha, é o mesmo Deus que assegura a nossa salvação. E Ele não apenas nos guia na jornada, mas nos recebe na glória. Jesus disse que aqueles que vêm a Ele, de modo nenhum os lançará fora. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. O fim da sua jornada, da nossa jornada, não é a riqueza que perece, mas a glória imarcessível. Asaf descobre a graça galardoadora de Deus. Asaf agora entende que o ímpio não tem nada, mas ele é rico. O ímpio será de súbito assolado, mas ele tem Deus em sua jornada na terra e tem Deus como herança eterna no céu. Asaf descobre que o sentido da vida não é o dinheiro, mas Deus. E que a verdadeira riqueza não é ter ouro, mas ter Deus. Ele descobre que a verdadeira riqueza não é ter ouro, mas ter Deus. Ele descobre que o dinheiro não dá segurança, mas Deus nos guia com o conselho eterno. Eu quero encerrar essa meditação ouvindo o que Asaf declara no final de sua jornada espiritual. Uma confissão poderosa. Versos 27 e 28. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Asaf finalmente entende, e que você entenda também. Não é a prosperidade que define o destino do homem. Não é o sucesso momentâneo que determina a sua segurança. É a proximidade com Deus.
Ele faz um alerta aí no verso 27. Os que se afastam de ti perecerão. Esse versículo é direto. Não há como suavizar. Afastar-se de Deus é caminhar para a perdição. É viver com aparência de força, mas rumo à ruína. É aquela coisa, queridos, prosperar hoje, perder tudo amanhã. Asaf reconhece, por pouco eu não fui um deles. Por pouco eu não troquei a presença de Deus por um brilho falso. Mas Deus, em sua misericórdia, me trouxe de volta. O verso 28, uma escolha clara. Mas quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Aqui está a decisão do salmista. Ele para de olhar para os outros, para de comparar e diz, quanto a mim, escolho Deus. Eu escolho o refúgio e não a aparência. Eu escolho o eterno e não o momentâneo. Ele entende que a maior riqueza não está nas mãos, mas no coração cheio da presença de Deus. Que a maior segurança não está no saldo bancário, nos bens, nas riquezas, mas em fazer do Senhor o seu refúgio. E quando essa decisão é tomada, queridos, sabe o que acontece? É o último trecho do versículo 8, nos mostra. Para proclamar todos os teus feitos. Você não apenas será restaurado, você será um testemunho vivo. Você vai sair hoje dizendo, eu quase desisti, mas Deus me segurou. Que Deus abençoe vocês, né? Mais um programa, Reconciliação e Graça. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade a Deus, a essa rádio que tem nos acolhido tão bem. E na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada. Amém.